Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje percebemos que o PS e o PSD estão cada vez mais iguais e não pelos melhores motivos. A Ministra da Juventude e da Modernização veio ao público no dia de hoje dizer que o discurso de ódio preocupa este governo e que era preciso começar a tratar de alguma legislação. Da minha parte, leia-se censura. Vamos então ver aqui esta notícia da Folha Nacional, que eu acho que é uma notícia importante. A Folha Nacional, já agora, para aqueles que não sabem, é o jornal do Partido Chega. No entanto, há várias citações da Ministra. Para aqueles que possam dizer que a questão é mais um jornal ideológico, bom, têm aqui citações da própria Ministra e, portanto, eu acho que é bom falarmos das declarações propriamente ditas. Mas bom, começa com o título: preocupado com o discurso de ódio, o Governo quer avaliar legislação. A Ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, afirmou hoje que o discurso de ódio preocupa o Governo e quer avaliar legislação para assegurar mais proteção jurídica às vítimas e sensibilizar a sociedade. Ora, temos mais aqui abaixo e temos aqui uma citação essa que são dados que a própria utiliza como justificação para se procurar uma legislação mais adequada para o discurso de ódio, o que quer que isso signifique, em que ela diz: os dados oficiais mostram que houve, no ano passado, um aumento de cerca de 38% deste tipo de crimes e é importante atuar na prevenção e no combate. Em segundo lugar, apostar na sensibilização da sociedade e, em terceiro lugar, apoiar as vítimas destes crimes, afirmou a governante à Lusa por ocasião do Dia Internacional do Combate ao Discurso de Ódio que se assinala no dia de hoje. Meu Deus do céu. O Conselho da Europa fez recentemente um conjunto de recomendações aos 46 Estados-membros e há várias recomendações que devem ser ponderadas naturalmente pelo Estado português. Em particular, garantir um apoio às vítimas deste crime, apostando também na formação dos órgãos de polícia criminal, explicou Balseiro Lopes. Bom, vamos lá ver uma coisa. Se o crime for um ataque, uma agressão, uma ameaça, uma burla online, que também falam aqui do ciberbullying daqui a um bocadinho, daqui nesta notícia falam que eu já vi parte dela. Portanto, se estivermos a falar da prática de crimes, portanto, burlas, violações, ataques físicos, racistas, etc., e se confirmar que são efetivamente racistas, obviamente que eu defendo que as pessoas estejam presas. Quer dizer, eu enquanto uma pessoa de mais à direita, digamos assim, eu valorizo bastante a ordem e a segurança, não é? Portanto, da mesma forma que eu faço comentários depreciativos sobre imigração em massa, eu também faço comentários depreciativos sobre portugueses criminosos, que devem estar presos e devem ser castigados pelos crimes que cometem. Daí a regular-se discurso por causa da prática de determinados crimes, eu acho que são coisas distintas. Talvez aumentar as penas para crimes desse género, talvez, e eu até é uma medida que eu não vejo porque não, desde que se confirme efetivamente que o são e que não seja como aqueles casos que houve há um tempo atrás em Guimarães, em que houve um grupo de uma minoria étnica, nem sequer eu vou mencionar, que é para não dizerem que tem a ver com a minoria, um grupo de uma minoria étnica que esfaqueou um português e, dada a altura, até se pôs a hipótese de ter sido o próprio quase a ir contra a faca, em vez de terem sido eles, e aí havia dúvidas sobre se teria sido um crime motivado por uma questão racial. Aí já havia dúvidas. Portanto, desde que se confirme efetivamente, eu defendo que seja aumentada a pena. Obviamente, vamos aumentar a pena, meus caros. Daí a regular-se discurso. Eu acho que estão a confundir um bocadinho as coisas. Mas vamos a ver mais abaixo, até porque a própria tem aqui algumas justificações para o que fala. No entanto, para debater este tema é necessário o envolvimento da Assembleia da República, disse, recordando que houve alterações recentes já este ano ao Código Penal, no seu artigo 240, número 2, e é também importante avaliar se a legislação vai ao encontro das necessidades. Temos mais abaixo. Sobre a situação política em Portugal, com o crescimento eleitoral de movimentos populistas, à semelhança do que acontece um pouco no resto da Europa, Balseiro Lopes estabelece fronteiras. Lá está. Percebem porque é que eu digo, e repara-se sempre nestas notícias e neste tipo de declarações, que as motivações nunca são os crimes propriamente ditos, são o ataque a forças das quais discordam, forças políticas. Meus caros, os populistas, se lhes quiserem chamar assim, até porque em ciência política não está tão errado dizer populista, apesar de que é visto como um termo depreciativo, mas o populista é aquele que quer devolver o poder ao povo face a elites corruptas e corruptíveis, portanto não é uma coisa obrigatoriamente má, é uma visão de mundo. Agora, os populistas por essa Europa fora nunca encorajaram o espancamento de estrangeiros ou de nacionais, nunca encorajaram o expulsar físico de determinados grupos étnicos, nunca se encorajou nada disso. O que estes grupos encorajam é o recolher, o devolver da soberania principalmente ao povo como um todo, recolher a soberania nacional retirando-a aos burocratas de Bruxelas, controlar a imigração.
etc, etc, etc. Muitas das agendas dos ditos populistas dos dias de hoje eram agendas estabelecidas e unânimes, não só na União Europeia, como na maior parte dos países membros. Portanto, eu não percebo como é que dizem que determinadas questões são discurso de ódio, tendo em conta que há uns anos os partidos dos próprios eram unânimes sobre as questões que os próprios populistas abordam no dia de hoje. Não faz sentido, nunca vai fazer. O controle ao dito discurso de ódio é o primeiro passo para uma ditadura. É sempre assim. Isto começa sempre assim, em que o poder define aquilo que pode ser ou não dito, aquilo que é justo de se dizer ou não, aquilo que é discurso ou não é discurso de ódio. E, portanto, quando estes senhores tiverem na sua mão a possibilidade de legislar contra o dito discurso de ódio e puderem decidir os próprios o que é discurso de ódio, meus caros, vocês puseram um pé dentro de um regime ditatorial. É tão simples como isto. Vamos continuar por aqui abaixo, em que temos: qualquer governo deve estar comprometido com a defesa intransigente dos direitos humanos, independentemente de ser centro-esquerda ou centro-direita. Portanto, eles aqui, neste diálogo, só põem em hipótese governos dos centros. Portanto, o normal é o centro, certo? O normal é centro-esquerda ou centro-direita. Direita ou esquerda não é válido. Eu acho que é muito engraçado. O centrão está muito mal habituado. E nota-se nestes discursos que têm o poder de tal forma entregue a eles e de tal forma dominado que quase nem sentem, nem põem em hipótese que a democracia pode um dia não os eleger. E eu gostava de ver quais é que vão ser as reações destes meninos quando perceberem que grande parte da Europa já não está interessada no centrão, e o centrão, mesmo no Parlamento Europeu, tem vindo a diminuir imenso ao longo dos anos. Mas bom, vamos continuar por aqui abaixo. Para terminar também a notícia, devemos ser implacáveis no combate a esse discurso que afeta especialmente minorias, mas nem só de minorias como a comunidade LGBTI, mas também podemos falar de mulheres que são especialmente vulneráveis. E portanto, meus caros, vamos lá ver uma coisa. Temos que distinguir, primeiramente, aquilo que são os crimes praticados, atos violentos, espancamento de pessoas, o que for, encorajamento à violência. Temos que distinguir isso de comentários daqueles que não gostamos ou que não nos alinhamos ideologicamente. E essa distinção tem que ser feita. E, portanto, eu acho que a liberdade de expressão, se a queremos ter como um valor, ela ou é plena ou não existe. E, portanto, obviamente que eu não estou a dizer que as pessoas não possam ter consequências por determinadas coisas que dizem. Quer dizer, se entrar dentro de um estabelecimento, como se passou, por exemplo, na sede do Chega, um homem que diz ter uma bomba na mala, obviamente que esse discurso não pode ser desprezado e ser leviano. As pessoas devem sim ser responsabilizadas pelo que dizem. Nem por isso devem ser impedidas de o dizer. E eu acho que isso é importante distinguir. Serem responsabilizadas e, portanto, se um homem disser que tem uma determinada bomba numa mochila, se calhar é melhor levá-lo a sério, algemá-lo e tratar de perceber o que é que o homem fez. Agora, nem por isso ele deve ser impedido de dizer. Não deve ser o governo a decidir aquilo que se pode ou não dizer. E mais uma vez digo, quem é que vai definir o que é discurso de ódio? Porque no fim do dia, isso é um dos passos mais importantes para percebermos a que caminho é que estamos a tomar do ponto de vista do regime. Temos mais aqui abaixo. A senhora Ministra mostra-se preocupada com as crianças e jovens, especialmente vulneráveis, relativamente a este tipo de crimes no ciberespaço. Se estivermos a falar de burlas, se estivermos a falar de tentativa de determinados indivíduos, pedófilos, por exemplo, tentarem fazer alguma coisa a estas crianças, obviamente que a legislação deve prever isso. São coisas distintas. Não estamos a falar da liberdade de uma troca de ideias saudável, porque isso é que é o que distingue aquilo que deve ser ou não permitido. Quer dizer, uma troca de ideias saudável, gosto ou não das ideias, deve ser permitida. Agora, uma tentativa criminosa de enganar uma criança, de burlar um idoso, o que for, isso são coisas num campo distinto, parece-me a mim, e acho que é de fácil visibilidade isso. Temos mais aqui abaixo, porque depois estes governos juntam tudo no mesmo saco e acham que é tudo a mesma coisa. Exatamente como fez António Costa, quando vieram diretrizes da União Europeia, associadas ao ciberbullying e a determinadas burlas online, o governo de António Costa quis inserir mais uma medidazinha ou duas associadas ao controle de discurso. A narrativa não é para ser dominada por ninguém, meus caros. A discussão e o debate de ideias livres deve ser possível de acontecer. E, portanto, gosto ou não das ideias que estão a ser debatidas. Vamos ver mais aqui abaixo. Nesse sentido, o governo está a avaliar se faz ou não sentido criar uma linha telefónica específica, como por exemplo a da Polónia, e que no ano passado registou mais de 50 mil participações com uma equipa multidisciplinar direcionada a crianças e jovens que sejam vítimas, por exemplo, de bullying e de ciberbullying. Bom, meus caros, obviamente que não queremos crianças traumatizadas de maneira nenhuma, mas compreendam que, por exemplo, nas escolas, da última vez que eu vi, tínhamos um psicólogo para cada 740
40 crianças. E, portanto, eu acho que procurar bases do ponto de vista daquilo que são as redes sociais, primeiramente eu acho que devia haver uma idade mínima para se estar numa rede social, porque eu acho que é um ambiente que pode ser hostil e pode não estar ao alcance, podem nem todas as pessoas ter estômago para estar numa rede social. E, portanto, eu acho que deveria existir uma idade mínima. No entanto, quer dizer, não vamos agora fingir que não estamos a lidar com pessoas na mesma. Portanto, aquilo que se passa na vida real vai-se passar de forma mais livre nas redes sociais, tanto o bom como o mau, porque as pessoas vão se sentir protegidas por estarem atrás de um ecrã. E, portanto, nós temos que precaver isso na medida em que uma idade mínima para as crianças participarem em redes sociais não me parece uma coisa chocante. Não me perguntei a idade mínima, eu acho que aí é preciso falar com entendidos no assunto, psicólogos, psiquiatras, o que for, e ver que idade é que as crianças poderiam estar presentes numa rede social e isso não afetasse o seu desenvolvimento cognitivo, a sua atenção. Vemos imensas crianças com déficits de atenção associadas, muitas vezes, a horas e horas a fio de redes sociais e de jogos, etc. E, portanto, eu compreendo que deva haver uma idade mínima e percebo isso até para a criança fazer amigos e estar na rua e apanhar ar e apanhar sol, etc. Está tudo bem. No entanto, daí a regular discurso, única e exclusivamente porque há uma coisa que nós estamos a fazer de forma adequada, que é permitir menores estarem em espaços tão hostis como podem ser as redes sociais. Eu acho que, mais uma vez, há aqui uma confusão de questões. Temos aqui mais abaixo, e para terminar a notícia, é importante perceber que quando falamos, por exemplo, do ciberespaço não há fronteiras e há a circunstância de muitos crimes poderem ser praticados noutros países e as vítimas estarem situadas no território português. Por isso, Portugal está em articulação com Estados parceiros para tentar atuar em relação às plataformas de conteúdos. Meus caros, mais uma vez digo, se estivermos a falar de determinados tipos de conteúdos ou determinados espaços onde as crianças não podem estar devido à idade que têm, tudo bem, é uma questão. Agora, regular discurso nunca vai ser a solução para coisíssima nenhuma. Quem regula o discurso nunca vai estar satisfeito no fim do dia, vai sempre haver mais um detalhe a acrescentar, vai sempre haver mais uma pessoa que diz algo de novo que deve ser censurável e depois o governo vai acabar por decidir aquilo que pode ou não ser dito. No Canadá, por exemplo, vemos pessoas a ser presas e com determinado tempo de prisão por errarem os pronomes umas das outras. E, portanto, vejam onde a paranoia neste mundo ocidental já chegou, meus caros. Não é adequado, regulação de discurso é sempre o início de algo maior e nós não queremos entregar esse tipo de poder ao Estado, seja ele português, seja ele italiano, seja ele em Bruxelas. Não interessa. Para terminar a notícia, contudo, Balseiro Lopes insistiu que a criminalização excessiva do discurso de ódio pode criar outros problemas. Na internet é importante compatibilizar vários direitos, porque nós também não queremos reinstituir a censura, mas também é fundamental nós conseguirmos garantir a proteção de direitos das pessoas na era digital, tendo em conta que nenhum Estado será capaz de isoladamente aplicar o que quer que seja, que não seja em articulação com outros Estados. Meus caros, isto é o importante no fim do dia e o próprio faz uma consideração adequada sobre este tema. Nós não podemos fingir que isto não é o início de uma coisa maior e que censurar hoje uma palavra não vai dar aso, não vai abrir um precedente para se censurar 2 ou 3 palavras amanhã. Meus caros, isto é sempre o início de regimes ditatoriais, não podemos estar a pôr o pé em sítios tão perigosos e em terrenos tão minados. O discurso não é para ser censurado, gosto só não da ideia, não devemos andar a prender pessoas porque disseram coisas que não nos agradam e, portanto, acho que é perceptível para todos que a prática de crimes associadas à pedofilia, associadas à questão e até aos próprios menores não poderem ter acesso a determinadas plataformas ou mesmo às redes sociais, eu isso compreendo, até porque está mais do que estudado que os próprios ficam afetados em déficits de atenção, em questões de falta de convivência que pode levar os próprios à depressão, etc. Há várias questões que devem ser avaliadas e, portanto, nesse campo eu percebo, regulação de discurso nunca é o caminho. E, portanto, eu acho que é importante falar sobre isto, tendo em conta que o PS e o PSD estão a ficar com os mesmos tiques, o que no fim do dia, para mim, me parece ser um bocadinho assustador o centrão, ser o extremo centro, não é? É uma coisa interessante de ver no fim do dia. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. No segundo canal apareçam por lá, já agora vou falar sobre as declarações de Kylian Mbappé, é verdade. Vou falar sobre as declarações de um jogador, o ponta de lança francês, um grande jogador de classe mundial, que fala basicamente sobre os extremismos políticos e, portanto, como compreendem, ouvir um jogador de futebol a falar sobre política levantou-me imensa curiosidade. Apareçam por lá, vamos ver as declarações do jogador francês e vamos ver o que é que o próprio tem a dizer sobre os extremismos políticos. Da minha parte é isso, meus caros, peço-vos só olhem, que deixem o gosto neste vídeo, se ainda não deixaram, têm as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.